episódio nós vamos aprender sobre a natureza em hortas comunitárias. Tudo que está no nosso prato tem uma história para além das barracas das feiras e dos supermercados. Quando consideramos os alimentos que são consumidos no Brasil, 70% vem da agricultura familiar e esses alimentos eles são produzidos em hortas pelos agricultores familiares, onde são cultivados alimentos como o feijão e o arroz que são presentes diariamente na mesa dos brasileiros. Conhecer o processo de obtenção dos alimentos nos faz ganhar consciência de um sistema de plantio que pode ou não respeitar e valorizar a terra, a natureza, as estações e também as pessoas que estão envolvidas no processo. Nesse contexto, o uso de hortas como espaço de ensino e aprendizagem é importante para a retomada da nossa relação com a natureza e para conhecer essas relações que a comida do nosso prato tem com o mundo à nossa volta. Nesse vídeo nós iremos conhecer 6 benefícios associados ao uso de hortas como uma ferramenta educativa. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para fazer isso agora, clicando no botão de se inscrever e ativando o sininho. Aqui no Lab Nutri nós temos uma horta que foi estabelecida como propósito principal de ser um espaço educativo e nessa horta os estudantes de nutrição eles aprendem na prática de onde vem a nossa comida e esse conhecimento ele é fundamental para aprender a propor dietas que sejam mais saudáveis para a saúde humana e para a saúde ambiental. A partir da nossa interação com a horta, planejamos atividades onde os estudantes eles têm a oportunidade de refletir sobre problemas de natureza transdisciplinar. Assim, buscamos novas formas de perceber o mundo, de comunicar, de aprender e refletir sobre a comida que chega ao nosso prato. Esse método educativo é chamado de aprendizagem baseada em horta. Evidências científicas já mostraram que esse método está relacionado com pelo menos 6 benefícios principais. Agora eu vou listar esses benefícios. Benefício 1. Possui maior capacidade de reconhecimento de diferentes formas de vida, sejam elas plantas, insetos, fungos ou outros animais. Benefício 2. Aumentam o consumo de frutas, verduras e legumes. Benefício 3. Possui maior potencial de engajamento em problemas comunitários e sociais. Benefício 4. Tem uma percepção mais ampliada sobre problemas ambientais e sustentabilidade. Benefício 5. Melhoram o comportamento em sala de aula. E benefício 6. Tem uma maior taxa de aprendizagem do que quando são ensinados com métodos convencionais de ensino. Então vamos entender como esses benefícios se expressam na prática? O Núcleo de Educação da Infância, o NEI, que é a escola de aplicação da UFRN, ele possui uma horta pedagógica e nós fomos conversar com a nutricionista Juliana Moraes, que é uma das coordenadoras do projeto. Então vamos conhecer isso na prática? Então, o maior desafio para que as crianças elas tenham uma alimentação saudável, que a gente consiga introduzir aos poucos esses alimentos, essas experiências com novos alimentos, a gente vai usando diversas ferramentas, seja na parte da apresentação do cardápio, seja numa atividade de culinária, seja numa atividade, por exemplo, na horta pedagógica, aos poucos, de formas diferentes, lúdicas e interessantes, que chamem a atenção, a gente consegue aos pouquinhos inserindo esse contexto da nutrição no ambiente escolar. Então, após a implementação da horta pedagógica aqui no NEI, nós conseguimos observar, tanto através de relatos com as famílias, quanto no próprio lanche da escola ou nas atividades, o quanto que foi importante, não só para a questão do meio ambiente, da conscientização ambiental, mas também da educação alimentar e nutricional. Quando as crianças, por exemplo, elas estão implicadas nesse processo de plantar, de acompanhar o crescimento da planta, elas ficam na expectativa de conhecer o que essa planta vai dar, se é algum fruto, alguma hortaliça, e eles querem, por mais diferente que seja, eles querem experimentar, porque eles estavam participando desse processo. E isso tem ajudado bastante para que essas crianças elas tenham um pouco mais de facilidade em experimentar novos alimentos, introduzir algumas preparações novas que antes eles não aceitavam, tanto no lanche da escola, quanto também em casa, Nós temos relatos, por exemplo, de mães que o ano passado a criança teve uma oportunidade de plantar, através de uma parceria nossa com o projeto da horta pedagógica, e a criança não consumia feijão, por exemplo, e hortaliças. E a partir do momento que ele começou a cultivar no sítio do avô, onde ele estava passando a pandemia, ele começou a consumir tanto o coentro quanto a cebolinha e o próprio feijão, que era um alimento que não fazia parte do cardápio da criança.
Sempre que a gente trabalha com esse processo, né, de educação alimentar nutricional na escola, nós vemos esse reflexo além das paredes do NEI, né, na família, com os irmãos, os pais, os avós, porque as crianças tendem a replicar aquilo que elas aprenderam aqui na escola, também para o seu contexto familiar. Então é um trabalho, né, de formiguinha com as crianças, mas a gente sabe que isso muitas vezes vai reverberar na saúde também da família. Então, assim, a alimentação escolar, né, a gente, por ser uma escola pública, nós estamos inseridos no contexto do PENAE, que é um Programa Nacional de Alimentação Escolar. E o PENAE, eu posso falar assim, resumidamente, que ele trabalha com 2 grandes eixos, né, que é o eixo da produção de alimentos, né, assim como eu sou nutricionista dessa escola, eu estou à frente da aquisição dos gêneros, pedidos, cardápio, e eu consigo chegar até essa criança através desse lanche, né, que aqui a gente oferece o lanche, e a outra vertente, né, que seria de educação alimentar e nutricional, onde a gente vai desenvolvendo esses trabalhos em sala de aula, ou com tema de pesquisa, ou através da horta, ou com algum projeto de culinária. Com essas crianças, nós vamos desenvolvendo alguns trabalhos para que essas crianças elas tenham uma relação positiva, né, com a alimentação, para que eles tenham uma relação bacana com a comida, conheçam o que é comida de verdade, para que eles saibam de onde vem esse alimento, que não vem, né, da cozinha da avó, mas tem todo um histórico atrás disso, que alguém plantou, que foi transportado até chegar no prato dessa criança. Então, à medida que a gente vai vendo uma brechinha, né, nós vamos trabalhando com essas crianças, tentando trazê-lo dentro da escola para esse contexto da alimentação saudável, de comida de verdade, para que eles possam ter também conhecimento de como esse alimento chegou até eles. Em 2019, certo, nós tivemos vamos dizer, um projeto piloto, né? A gente tinha já algum tempo a vontade de construir uma horta na escola, porém, não tínhamos braços, vamos dizer assim. Existia vontade em muitas pessoas e muitos professores, mas a gente não tinha colocado isso em prática. E a partir de 2019, nós começamos com um projeto piloto, né, tentando colocar um canteiro, fazer um canteirozinho lá em cima na educação infantil. Esse espaço ainda aqui não existia, na verdade era uma mata toda fechada, e a gente começou com um trabalho menor com a educação infantil. E a partir daí a gente viu que foi contaminando, né? A gente plantou a sementinha e foi contaminando positivamente outros professores, outras turmas, outras crianças. E aí a gente viu que precisava ampliar. Como existia esse espaço aqui embaixo, então a gente tentou organizar, né? Então lá atrás vocês veem que a mata continua fechada, porque a gente não ia dar conta de um espaço tão gigante, né, que a gente tinha aqui. Então a gente usou metade do espaço daqui para destinar para as crianças do ensino fundamental e lá em cima para as crianças da educação infantil. A horta, ela acontece atividades paralelas ao que eles estão aprendendo em sala de aula. Não entra numa disciplina específica, tá? Que no NEI a gente trabalha com tema de pesquisa, então muitas vezes quando esse tema de pesquisa ele dialoga com o tema da horta, nós promovemos alguma intervenção, alguma ação, ou eu sugiro fazer um projeto em paralelo. Por exemplo, aqui embaixo a gente tem, né, vários canteiros com gerimum, foi uma turma do 5º ano, do fundamental, agora do vespertino, e eles estavam trabalhando o meio ambiente. Então a gente começou desde o remoto, trabalhando as questões ambientais, e quando a escola abriu, né, para o formato híbrido, nós começamos a plantar. E desde então eles estão cuidando do canteiro, plantaram, cuidaram, e a gente está esperando colher para finalizar com a atividade culinária. Então o projeto pode estar inserido em várias turmas, dialogar com várias matérias, vamos dizer assim, né, com várias áreas de ensino, mas ele não está associado especificamente a nenhuma disciplina. É um projeto que acontece paralelamente. A horta, ela traz assim, muitos benefícios, né, para as crianças, porque assim, a criança começa a aprender, né, a lidar com esse espaço, com esse meio ambiente, e ela começa a entender, a compreender qual é o papel, né, do mundo que ela vive também, né, desse contexto social, esse contexto natural, e ela começa a respeitar, começa a compreender a questão alimentar também, né, que esses alimentos que estão sendo cultivado e colhido, né, que ela planta, que ela colhe,
E ela começa a dar sentido a essa educação alimentar também. E assim, elas começam a ter essa visão mais ampla, né, de que aquilo que o mundo oferece, aquilo que eu tenho, que eu preservo, né, esse contato com a natureza, né, a horta possibilita muito essa interação com essa areia, com esses materiais que precisam estar nutrindo esses alimentos, né, nutrindo essa planta frutífera, ou de sentidos, né, que a gente diz, mas é muito mais benéfico, né, e as crianças começam a ter essa relação de proximidade com a natureza, não só um olhar de cuidar, mas de cultivar, de preservar, um olhar mais futuro, né, para elas, para as outras gerações que estão vindo, né? E a questão da educação mesmo, de educar as outras crianças, né? Enquanto você tem contato com aquilo mais prático, mais contextual, você começa a educar também. Você chega em casa, vai dizer assim, mãe, meu pai, tio, avô, sabia que eu tive contato com a plantação de um maxixe, como se dá, que existe formigas, que existe plantas pequenas, né, bichinhos pequenos que se dá nessas plantas, que a gente não pode matar, que é importante para aquela planta, para aquele alimento, para aquela horta. E a horta, sim, um espaço, né? As crianças começam a respeitar esse espaço, elas não chegam só lá e vão plantar, elas começam a alimentar, elas começam a cultivar aquela horta, né? Aquele espaço. Pronto, a horta, né, do NEI, do Núcleo de Educação da Infância, aqui da UFRN, que a gente tem, ela é próxima ao parque, as crianças têm acesso à horta, né? A gente já plantou aqui manjericão, tentamos plantar melão e deu maxixe, já plantamos tomate, já plantamos cebolinha. E esse espaço ele foi realizado, construído junto com bolsistas, né, da biologia, da graduação, junto com as crianças e os professores do NEI. Né, e junto com a equipe da horta, nutricionistas, os bolsistas também da biologia. Participar da horta foi muito legal porque a gente teve várias experiências novas que particularmente eu nunca tive, de plantar alguma coisa, tipo um gerimum, né, como a gente plantou, e a gente depois vai cultivar ele, e está sendo muito legal essa experiência de cultivar e plantar, né, essas hortaliças. Bom, uma coisa que a gente fez foi a compostagem, que a gente pegou várias cascas de alimentos, tipo casca de frutas, de melancia, de ovo, e a gente misturou com terra e fez um adubo para nossas plantas aqui da horta. Também aprendemos sobre as plantas, né? Sobre como elas crescem, como é o ciclo de vida delas e muitas outras coisas. Um filósofo tcheco do século XVII, ele já dizia que era importante que uma escola tivesse uma horta para que os alunos tivessem uma experiência prática na natureza, para que eles também pudessem sempre ter interação com as plantas, com os bichos, com o objetivo sempre de ter um conhecimento permanente. Como aqui na nossa horta o foco vai ser o ensino superior, é importante a gente destacar o ponto 4, que vai ser o ampliamento da perspectiva sobre problemas ambientais e de sustentabilidade. Essa daqui, no caso, é uma abelha mosquito. Tá? Ela é como todas as abelhas nativas, ela não tem ferrão. Nós temos aqui no departamento a colmeia artificial. Não, ela pode fazer colmeia em ninho em qualquer local, tocos de árvore, cano. Aí temos essa proteção para evitar que a umidade, né, chuva, penetre, né, na colmeia. Essa parte toda revestida aqui mais escura é a própria cera, né? Que é um antibiótico natural e previne todos esses casulos miudinhos que estão vendo ali, ó, em forma geométrica, eles são os casulos que estão os filhotes, né? As abelhinhas novas, né? Se você olhar um pouquinho mais para cá, ó, ali no fundo, tem os casulos mais escuros, ó, revestidos de própolis, a cera com própolis, que é o reservatório de mel e de pólen. Okay. Então, grande parte dos frutos, dos produtos que nós comemos, não existiriam, não seriam possíveis sem a polinização.
Talvez você não soubesse até hoje o que é um meliponicultor ou que existe um tipo de abelha chamada mosquito e qual é a relação das abelhas com as punks. Mas agora você é capaz de entender o importante papel que a polinização por abelhas nativas ela possui para a produção de alimentos e por isso conservar a fauna e a flora ela vai ser fundamental para fortalecer a segurança alimentar e nutricional. O caso das abelhas e a experiência com as crianças do NEI são alguns dos exemplos que mostram como a horta pedagógica ela é um espaço de aprendizagem significativo e que pode revelar relações ecossistêmicas que normalmente a gente não enxerga, entre os animais, as plantas, as pessoas que produzem os alimentos e aquelas que os consomem. A horta, então, ela vai ser um espaço que rega todo um sistema de atores e saberes. Promover e incentivar esses espaços é promover a educação de qualidade, a conservação da biodiversidade, é promover saúde física e mental ao mesmo tempo, é criar caminhos para que mais alimentos de qualidade possam chegar na nossa mesa hoje e no futuro, é construir um futuro mais saudável e sustentável. Nesse vídeo conhecemos um pouco mais sobre os principais benefícios relacionados às hortas pedagógicas e se você quer ler mais sobre esse tema, na descrição desse vídeo deixaremos algumas indicações de alguns materiais para você. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!